Olá meninas, estou de volta! Vamos continuar com esse papo de hoje sobre saúde e higiene bucal. Acho que é um assunto que todo mundo gosta, não é não? Vamos lá falar? Atendendo também a pedidos e as curiosidades das minhas amigas que estão grávidas, esperando o neném, o assunto da higiene bucal nos bebês e nas crianças é um assunto que gera muitas vezes dúvidas e a especialidade da odontopediatria é uma coisa até relativamente nova e às vezes é difícil a gente encontrar um profissional perto da gente que tem essa possibilidade de ter orientação. Eu tenho o privilégio, né, de morar numa cidade no qual eu tenho a possibilidade de ter uma odontoclínica pediátrica, né, inclusive municipal, pública, no qual a minha filha faz parte desse programa desde novinha, desde bebê. Então a primeira consulta dela foi com 3 meses. Né? Eu acho que é importante a gente falar quando a saúde preventiva, quando a gente consegue, né, um atendimento bacana e ver que a gente, com esses cuidados, essa orientação, principalmente quem é mãe de primeira viagem, precisa ter. Então, nesse curso, né, da clínica do bebê, foi legal que antes da primeira consulta da minha filha, né, todas as mães e pais que estavam presentes, recebemos palestra e orientação, né, desse mito que a criança não precisa de higienização, né, o bebezinho não precisa de higienização. Isso é um mito, né, e é muito importante que esse estímulo e esse hábito comece desde o início, desde a amamentação. Tá? Isso deve ser conversado também com o pediatra, né? E se você tiver a possibilidade de ter um odontopediatra para ter maiores orientações, mais importante ainda, tá? Então, como é feita a higienização dos bebês? Ela não é feita com nenhum produto, tá? Ela não pode ser feita com nenhum creme dental, nenhum produto. É sempre feita depois da mamada, seja ela mamada no peito ou se a mãe por algum motivo não possa amamentar pela mamadeira. Não pode ser feito imediatamente após a mamada, porque o sistema digestivo, né, dos bebês está em processo ainda de adaptação e muitas crianças às vezes se prolongam por muitos meses o problema do refluxo. Então a gente não pode estar fazendo a higienização assim muito logo após a mamada. Dá aí um momento aí de 30 minutinhos, né? Depois da mamada, fica na posição vertical, passeia um pouco com o bebê para ele poder, né, processar melhor essa ingestão desse alimento, desse leite, para depois fazer a higienização. Essa higienização ela é feita da melhor maneira, mais confortável, tanto para quem vai fazer, seja mãe ou pai, a gente faça deitado, a gente deita o nosso bebê na nossa cama, ou se no quarto do bebê tem aquela caminha de solteiro, você deita, né, e você fica de frente, assim, o bebê tá deitadinho, então você imagina que a cabecinha do bebê, aqui o corpinho, a gente vai ficar aqui atrás, como se a gente estivesse na cadeira do dentista. Então o bebê vai estar deitado e você vai pegar com este polegar, se você é destra ou não, no meu caso eu sou canhota, então eu fazia sempre com a mão esquerda. A mão direita, primeiramente é importante que a gente faça a higienização das nossas mãos, então assim, lavar bem as mãos com sabonete, né, antisséptico e depois você, né, enxaguar bem essas mãos, enxugar sempre com a toalha limpa, antes de você ter contato com a boca do seu bebê. E esse dedo, então no meu caso o direito, né, então a maioria das pessoas vai ser o dedo esquerdo, você coloca, você vai estimular a boquinha do seu filho e assim, é muito instintivo, você toca, ele já abre a boca, então o dedo você vai pegar, colocar na boquinha do bebê para você fazer uma espécie de trava, para ele não fechar. E na outra mão que você vai fazer a higienização, você vai envolver o seu dedo polegar com uma gaze, aquela gaze de curativo que a gente compra na farmácia, tá? Você envolve essa aqui, você umedece com água filtrada ou água mineral,
tá? Pode ser na temperatura ambiente, então se quiser tiver aquela aguinha morna na garrafinha também pode. Então você enrola, você umedece e você vai fazer, olha, esses movimentos de alça. Outra coisa que a mãe não pode, a gente morre de saudade, é as nossas unhas grandes, as patinhas. Quando a gente tá com um bebezinho muito pequenininho, elas têm que estar o mais curtinha possível, porque vai facilitar a vida da mãe e vai facilitar o contato com o bebê. Então, as minhas unhas desse tamanho, naquela época, era impossível. Eu não podia ter unha desse tamanho como eles estão agora. Então, tem que estar bem curtinha. Então, você vai fazer, ó, esse movimento, assim, é muito prazeroso pro bebê. Então, você vai estar aqui, como se assim, olhando pra ele, né, de baixo, né? Então, você vai pegar, vai começar a puxar com essa gaze. É muito rápido, não é demorado. E aí você faz essa higienização com a boca e no fim você também faz uma leve esfoliação na língua do bebê. Então, de maneira muito delicada e de maneira que vai ser muito prazerosa. E existem aquelas dedeiras que eu até ganhei de uma amiga minha, da Si, que tá grávida, dá um beijinho pra ela. Ela trouxe para mim dos Estados Unidos, na época não era fácil encontrar no Brasil, aquela dedeira de silicone para fazer a higienização. Ela também é legal, só que eu gostava mais de fazer com a técnica que eu aprendi com a odontopediatra da gaze. Eu usava aquela dedeira de silicone no dedo que eu fazia o travamento da arcada do bebê. Porque quando eles começam, né, a ficar mais crescidinhos, eles começam a ter muita força e às vezes machuca a gente. Então aquela dedeira me dava um conforto, que aí eu fazia, né, a travinha, né, com aquela dedeira, então ele ficava lá, minha filha ficava lá, querendo morder aquilo ali, e eu fazia a higienização com a técnica da gaze, tá? E aí ela sempre, quando ela faz até hoje, consultas a cada 45 a 60 dias. Então a consulta ela não é daquela de 6 em 6 meses, ela sempre vai num ciclo muito mais curto para fazer o acompanhamento. Minha filha está com 4 anos, então ela está aí desde os 3, 4 meses nesse ciclo. E aí, por volta aí dos 6 a 10 meses, acontece o surgimento do primeiro dentinho do bebê. Então, a técnica da gaze, ela não vai ser deixada de lado, tá? Você vai utilizar ela por muito tempo. Quando surge o primeiro dentinho, existem algumas escovas que inclusive ela tem esse nome, meu primeiro dentinho, que ela tem uma cabecinha muito pequenininha e ela tem uma cerda muito macia. Ela é extra macia, ela é muito delicada. E aí, depende também da orientação do odontopediatra, se você já vai nesse primeiro dentinho introduzir, né, creme dental sem flúor ou ficar só mesmo na água potável, na água mineral. Isso é algo a se discutir. No caso da minha filha, a orientação foi o uso do creme dental sem flúor. A criança pequena ela não pode ingerir cremes dentais com flúor, porque ela não vai ter o hábito, né, de cuspir, né, essa espuma. E assim, a colocação do produto, ela tem que ser equivalente a 1 grão de arroz ou menos, assim, um mínimo. Né? Inclusive, a doutora me explicava que a gente podia assim, só fazer assim, uma sujadinha da escovinha com o produto, sem aplicar. Só uma leve fricçãozinha, só para poder ter aquele contato com o produto. E sempre sem flúor, para evitar o problema de fluorose, que é um problema de manchas escuras, né, com o consumo demasiado do flúor. Você faz essa escovação com essa escova do primeiro dentinho, mas você não abre mão da técnica da gaze, porque ela vai fazer uma complementação. Daí você vai fazendo esse processo, né, durante todo o desenvolvimento do seu filho. Tanto no adulto como no bebê ou na criança, eu tenho por procedimento trocar a escova a cada 40 dias ou menos.
Por quê? Pela questão de contaminação e também pela questão da técnica, quando eu falei do vídeo da escovação do adulto, né, da técnica dos 45 graus, a escova ela tem um desgaste maior. Então, para ela ter as cerdas sempre firmes, eu faço uma troca periódica, tá? O que é que eu posso falar mais? Quando a criança entra aí depois de 1 ano e meio a 2 anos, ela já vai estar com uma arcada dentária mais desenvolvida, vai ter surgido mais dentes. É interessante você aí mudar um pouco a técnica de escovação, porque deve ser estimulada outras coisas, principalmente a autonomia dos pequenos. As crianças, elas aprendem a escovar, elas ganham o hábito da escovação olhando e observando os adultos. E a escovação do adulto, ela não substitui a escovação feita pela própria criança, mas é importantíssimo que a criança ela seja estimulada para ela ter autonomia, para que ela, durante ao longo da sua vida, ela conquiste essa plenitude para que ela desenvolva a sua técnica de escovação. Então, portanto, pais, vocês têm que ter sempre 2 escovas, né? A escova correta para fazer a higienização do seu filho. Essa é você que vai trabalhar a higienização da sua criança. E aquela outra escovinha que geralmente é aquela toda colorida, de bichinho, de personagens, que a criança vai utilizar, brincar de escovar. Então, assim, deixa ela pegar, deixa ela manusear, tá? Mas, assim, depois assim, que você deixa a criança fazer, aí é a sua vez, né, como responsável pelaquela criança, de você fazer a escovação. Então, escolher. Aí, nesse caso, a escova para minha filha, existe uma da Bitufo, que é para crianças até 5 anos. Eu não tô com ela aqui, mas ela é exatamente o mesmo formato dessa. Só que a diferença é que as cerdas são bem mais macias e ela tem um pouquinho menos conjunto de tufos, mas ela é comprida, então a gente deve sempre pegar bem aqui na ponta, com delicadeza, para evitar fazer muita pressão. E aí, com relação ao produto de higiene bucal da criança, ainda não tem assim não é um consenso absoluto entre os dentistas sobre o uso ou não do flúor a partir dos 2 anos. Alguns dentistas recomendam do produto sem flúor até 5 anos, tá? E outros falam que os pais possam fazer, somente os pais, tá? Não a criança, da higienização com produtos infantis com flúor, mais ou menos a cada 5 dias. Então 1 vez por semana, aí a gente pensar na higienização de produtos com flúor. Então, assim, no com flúor que minha filha gosta, é essa daqui, ó, inclusive da Penélope Charmosa, tá? Ela usa, essa aqui é a gente que usa, tá? A quantidade que a gente coloca é muito pequena, não é necessário muito produto. E na brincadeira, assim, ela mostra assim, ó, um modelinho de escova assim, de personagem, peguei uma lá dentro, assim, ó, essa aqui é de Penélope também. Vai utilizar produtos, né, tem que procurar, né, sempre no supermercado, na farmácia, né, que não tenha flúor. Não se deve abusar da quantidade, mas como eles adoram o gosto, geralmente a criança vai acabar, né, deglutindo o produto. Então, por isso que é muito importante que não tenha flúor. Outro mito que muita gente pergunta, né, chega no consultório, pergunta assim, se os pequenos devem utilizar fio dental. Sim, devem utilizar fio dental, mas não a criança sozinha, né? Tem que ser sempre o pai ou a mãe, né, ou responsável fazendo, né, o uso do fio dental. Do mesmo jeito lá atrás, quando eles eram bebês, a gente fazia deitado, o uso do fio dental deles deitado é a maneira mais fácil, porque a boquinha deles é menor, né? A gente consegue ter uma maior destreza para fazer essa higienização. E por fim, uma coisa que a gente incorporou também no caso da minha filha, né, mais ou menos a partir de 2 anos e meio, também
foi o uso do limpador de língua, que ela adora. Então, assim, algo que é muito prazeroso. Quando eles são menores, eu acho muito mais fácil fazer com a técnica da gaze, enroladinha no dedo. Então, você faz a limpeza dessa língua com a gaze e faz o descarte, e quando eles vão ficando maiores já é possível introduzir o limpador de língua, mas nunca a criança pequena vai poder fazer isso sozinha. Então, o que pode ser dado para ela, inclusive para desenvolver, né, a pinça, o refinamento motor e o próprio, né, desejo para escovar, vai ser aquela escovação lúdica, aquela brincadeira que as crianças gostam de fazer, sempre supervisionada por um adulto. Depois que a criança faz, imediatamente após as refeições, né, a criança brinca ali, supervisionada pelo adulto, e depois o adulto que deve fazer a higienização correta. Tá bom? E sempre lembrando, né, que tanto o pediatra quanto o seu odontopediatra são os profissionais habilitados para dar todas as orientações para você. Esse vídeo é apenas, né, somente um depoimento como mãe, né, de compartilhar com vocês, né, essas orientações que eu recebi, né, dos profissionais de saúde, tá bom? Deixar um beijo especial para Denise, né, que daqui a pouquinho a Lu vai estar com a gente, e aí vocês aprendam, né, dona Denise? E vocês vão gostar muito, né, de mandar também beijo para minhas outras amigas, né, a Si, a Dani, né, a Mel, que tá grávida, mandar beijinhos para vocês. Não sei se vocês vão ver o vídeo, mas de qualquer forma deixar um beijo, que vocês são muito queridas, tá bom? Tchau, meninas!